Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabriel, sou pastor das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Caldas da Rainha, aqui em Portugal. Antes de começar esse vídeo propriamente dito no assunto de hoje, eu queria pedir a você que não é inscrito que se inscrevesse no canal. A sua inscrição nos ajuda a divulgar o canal. Que desse o seu like incentiva o YouTube a participar mais conosco, a nos divulgar mais. Que acionasse o sininho para que pudesse receber as nossas filmagens, nossos vídeos, segundas, quartas e sexta-feira. E por último, que você pudesse compartilhar com o seu círculo de amizade, de companheiros, de amigos de trabalho, de igreja, para que o canal Aos Confins da Terra pudesse ser mais difundido em toda a Terra. Muito bem, queridos. O assunto de hoje é um pouquinho problemático, um pouquinho complicado, porque trata-se de uma palavra pequenininha, apenas com 6 letras, 3 sílabas, e pronuncia-se cobiça. A palavra de Deus, no apóstolo Tiago, o meio-irmão de Jesus, ele nos diz no capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 4, o seguinte: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Pois bem, queridos, a cobiça, ela tem sido um mal simplesmente devastador nos arraiais evangélicos. Eu poderia dizer no mundo todo, é claro, mas eu gostaria de falar sobre a Bíblia. É claro que o mundo, por estar no maligno, por jaz no maligno, é claro que o mundo ele tende a exercer esse direito, entre aspas, a cobiçar as coisas. É estimulado nas escolas, nos clubes, nas mídias, nos meios de comunicações, que o homem precisa tomar posse de tudo. Ele tem direito a tudo. Até as igrejas às vezes ensinam isso, aonde colocar os seus pés é terra sua. Nós precisamos medir as nossas posições, delimitar as nossas posições biblicamente falando, porque muitas coisas são geradas pela palavra, pelo poder da palavra, mas muita coisa é gerada pelo poder da cobiça, e isso não é de Deus, isso é influência satânica. Vejamos aqui alguns exemplos, eu quero te citar 7 exemplos rapidamente, sobre pessoas que se envolveram, se deixaram levar pela cobiça e tiveram, infelizmente, um fim trágico. A primeira pessoa que eu quero falar é sobre o casal Noellen. Eles foram colocados ali com direito a usufruir de todo o pomar de Deus, tudo lhes era lícito. Somente uma árvore. O que é uma árvore no meio de centenas de árvores? O que é um fruto no meio de centenas de qualidades de fruto? Mas a cobiça entrou. E o coração do ser humano, quando é afetado pela cobiça, ele não vê limites para si próprio. Ele mesmo é o seu limite e ele nunca delimita para ele o limite. Ele tem direito a tudo. E numa conversa breve com Satanás, quando tomou posse ali do corpo da serpente, a mulher cobiçou aquele fruto proibido por Deus, que não convém a nós julgar qual seria o fruto, se foi uma maçã, se foi uma banana ou uma jaca, não interessa. O que interessa aí é a proibição de Deus, o limite de Deus. E nesse momento a cobiça falou alto e jogou uma concupiscência nos olhos dela tão forte que ela cobiçou aquele fruto, a ponto de colocar a mão nele, tirar da árvore, provar e dar ao seu marido. Sem querer culpar ninguém, o que nós vemos aí é que a cobiça levou o casal a perder o direito
de habitar no Éden. Passado algum tempo, a gente vê a promessa de ganhar o mundo todo para Jesus, de evangelizar os povos, começar em Abraão. A primeira vez que o evangelho foi pregado foi a Abraão. E o Senhor manda Abraão fazer determinadas coisas, dentre elas sair da sua parentela. E nisso Abraão carrega seu sobrinho Ló. E depois de algum tempo juntos, há um problema entre os serviçais, os servos de Ló e os servos de Abraão. Em determinado momento, Abraão e Ló chegam à conclusão que o melhor seria se separar. E nós vemos aí que Ló, de carona, digamos assim, de passagem, de carona na bênção de Abraão, Ló estava sendo abençoado. Mas na hora de decidir para onde queria ir, ao invés de humildemente dividir com Abraão, não. Abraão mandou que ele determinasse o que ele queria. Abraão deu a entender o seguinte: olha, Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para cima, eu vou para baixo. E Ló, movido mais uma vez pelo exemplo da cobiça, o que ele fez? Ele optou as campinas verdejantes, aonde aos olhos do homem era tudo de bom. E se a gente for ler a partir do capítulo 3, do verso 11 de Gênesis, a gente vai ver que essa cobiça resultou em perdas totais para Ló mais na frente. É interessante que a cobiça ela vem atuando no meio do povo de Deus na Bíblia, e a gente chega agora a um homem de nome Balaão. Balaão era conhecido pelos seus feitos, pelas suas palavras, era tido como profeta, mas Balaão também, uma vez, chamado pelo rei por Balaque, Balaque solicitou a Abraão que amaldiçoasse o povo de Deus. E Balaão sabia que não podia amaldiçoar o povo de Deus, porque o povo de Deus era abençoado por Deus. Aquilo que Deus abençoa não se pode ser abençoado. Mais uma vez, a cobiça entra em ação. E Balaão, movido pela cobiça, aceitou o suborno de Balaque. E Balaão acabou entrando pelo mau caminho. O exemplo disso nós temos em 2 de Pedro, capítulo 2, verso 15. Pedro nos dá o exemplo de Balaão. Queridos, mais na frente a gente vê também a perdição dos filhos de Corá. A revolta, o desejo de querer ser mais, sempre subjugando Moisés, sempre subjugando os escolhidos de Deus, os filhos de Corá, entraram numa de deixar a cobiça falar mais alto. E o exemplo disso é que trouxe a morte para os filhos de Corá. Números 16, 10, 32 nos dá esse exemplo. Mais na frente, já passado algum tempo, a gente vê Josué, conversando lá, falando, recebendo de Deus, dirigindo tudo bonitinho, fazendo tudo certinho, segundo a palavra, e aparece Acã. E o povo é determinado por Deus que vá para a batalha, mas que não trouxesse nada, não pegasse despojos de guerra, deixasse tudo para lá. Aquelas coisas eram malditas para Deus. E a gente vê esse personagem, o senhor Acã, também cedendo à famosa cobiça. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu estou falando de cobiça, estou citando exemplos do passado, mas porque o Senhor tem falado e nos mostrado que a cobiça ela está gracejando por demasia nas igrejas e no mundo. As pessoas têm cobiçado demais, cobiça-se cargos. Eu ouvi hoje um pregador falar em uma determinada gravação que se a pessoa foi escolhida para diácono e ela tem a chamada para o diaconato e ela for consagrada a presbítero, ao presbitério, se não for de Deus, ela vai ser um péssimo presbítero porque a chamada dela é para o diaconato. Mas quem está no ministério da igreja, ele está sempre cobiçando ser alguma coisa a mais. Quantos bons presbíteros deixaram de ser bons homens de Deus, serviçais abençoados por Deus,
para serem pastores e passaram a ser maus pastores, porque cobiçaram acima daquilo que Deus permitiu que lhes fosse dado. Por isso eu estou tocando no caso da cobiça. E esse senhor Acã, ele cobiçou demais. Ele fez tudo que Deus mandou através do servo Josué, porém ele escondeu algumas coisas que ele cobiçou, que valiam muita coisa, prata, ouro, alguns enfeites, braceletes. E ele não tendo onde guardar, ele cavou um pequeno buraco debaixo da sua cama no chão, forrou tudo, cobriu tudo e deitou por cima. Só que isso veio à tona porque do homem eu escondo, você esconde, mas de Deus nada se esconde. E isso causou a perdição de Acã. Também registrado em Josué 7, 1 a 25. Mais interessante ainda, mais na frente, nós vemos o ministério do profeta Elias, um ministério tão abençoado, foi passado de Elias para Eliseu, outro ministério abençoado, e nós vemos aí a figura de Eliseu exercendo um ministério lindíssimo, e nós vemos aparecer de repente Geazi. Geazi entra no ministério do profeta Eliseu, começa ali a aprender as coisas com Eliseu, mas a cobiça tomou conta de Geazi de tal forma que Geazi não conseguiu passar do capítulo 5 do livro de 2 Reis, porque a cobiça falou mais forte. Ele foi, até que quando chegou na passagem de Naamã, ele foi autor, ele foi coadjuvante da história, a lepra saiu de Naamã, mas por cobiça, ele desobedecendo a Deus, desobedecendo a palavra, ao profeta, ele cobiçou a recompensa de Naamã, foi atrás da recompensa de Naamã. Interessante que ele não recebeu só a recompensa monetária de Naamã, não. Ele recebeu também a lepra de Naamã. A cobiça fez com que Geazi fosse até o fim do capítulo 5 e ali ele saísse de cena simplesmente leproso. A Bíblia ainda fala branco como a própria neve, de tanta lepra que ele tinha. Tudo motivado pela cobiça. 2 Reis, capítulo 5, verso de número 27. E o final agora, o último exemplo, eu quero falar sobre Judas. Inclusive no último vídeo que nós gravamos, falamos sobre esse personagem. Um homem escolhido por Deus, um homem que fazia parte dos 12 apóstolos, um homem que tinha um futuro brilhantíssimo pela frente, um homem que tinha cadeira cativa junto ao ministério de Jesus, tudo para ser um homem abençoado, está morando neste momento nas regiões celestiais, aguardando em sono a chamada da igreja, a última trombeta, e de repente a cobiça falou mais alto na vida de Judas. Eu falei no último vídeo e vou repetir. Judas foi avistado por Jesus, detectado por Jesus no meio da multidão, no meio dos homens. Judas foi chamado por Jesus, escolhido por Jesus, empossado por Jesus, um homem de confiança, e no entanto a cobiça fez com que Judas perdesse a vida e automaticamente a salvação. Queridos, isso é triste demais. Falar sobre cobiça no meio de um povo tão abençoado que é o povo de Deus, e também esse povo que está nesse mundo aí, que segue outras religiões que eu tenho certeza que também são abençoadas ao seu jeito. Mas infelizmente a cobiça leva o homem a ficar distante de Deus e leva o homem a viver a revelia de Deus. Portanto, eu falo para você, observemos a exortação que o Senhor Jesus Cristo nos fala em Lucas capítulo 12, versículo 15, quando ele nos diz o seguinte: então lhes recomendou Jesus, presta bem atenção, queridos, tende cuidado e guarda-vos de todo e qualquer avareza na sua vida, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Queridos, talvez você não tenha um lar sequer direito para você se cobrir de uma tempestade, de um frio. Talvez você não tenha um carro tão sonhado, uma bicicleta ou até um chinelo digno para calçar.
Mas eu quero dizer para você, presta atenção na sua vida, vê se você tem amizade com Deus, vê se você tem comunhão com Deus. Eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando de coisas espirituais. Como é a sua vida com Deus? O Senhor tem te abençoado espiritualmente falando? A vida do homem não consiste nos bens que ele tem, a vida do homem consiste na amizade que ele tem com Deus. Olha, se você tem vivido momentos de cobiça, se você tem partido para este lado, eu peço a você, em nome do Senhor Jesus Cristo, reveja os seus conceitos, medite na palavra e afaste de uma vez por toda essa maldição chamada cobiça na tua vida. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?